Olá pessoal, então vamos dar continuidade, vamos dar sequência, não é? No nosso estudo. Nós estamos agora dando início à parte final com esse bloco. Esse bloco chama-se das soluções védicas, e nesse bloco nós pretendemos dar uma explicação, a explicação védica para toda a manifestação da criação do cosmos e do motivo pelo qual nós existimos, ou que passamos a ter consciência da nossa existência, ok? Essa então que seria, no caso, a estrutura da construção, a estrutura da explicação védica para a questão existencial do porquê nós existimos e a manifestação cósmica e também a origem do mal. Agora, tudo que nós fizemos até aqui foi rastrear as propostas que são as mais comuns, não é? Que somente o pensador ocidental tem mais acesso a essas explicações. No caso aqui, nós vamos dar então a versão védica como alternativa de entendimento para a realidade. Porém, para que você possa compreender a solução védica, é muito importante que você compreenda o que são os Vedas, tá? O que significa Vedas? O que são os Vedas? Eu vou explicar isso daí nesse vídeo. Eu fiz um vídeo inicial, esse vídeo está disponibilizado aqui nesse bloco como sendo rascunho, tá? Chamado Rascunho Védico, Rascunho Védico 1 e Rascunho Védico 2. Esse rascunho védico, ele tem assim a intenção ele teve a intenção originalmente de, como se diz, eu tentei explicar tudo num único vídeo, mas ficou muito compactado e não ficou satisfatório do meu ponto de vista, porque ficou muita coisa que eu deveria explorar mais para deixar mais entendido, e não foi possível fazer compactado num vídeo de 30, então eu resolvi fazer uma subsérie dentro do bloco, compartimentalizado os temas. Então nesse vídeo específico eu vou falar apenas do que são os Vedas, tá? Qual é a estrutura dos Vedas, o que são os Vedas. No próximo vídeo eu vou explicar como foi que os Vedas foram introduzidos no planeta Terra. E no terceiro vídeo eu vou então dar algumas explicações do porquê a Índia foi o ambiente onde os Vedas foram cultivados e onde os Vedas floresceram. Então vão ser divididos em 3 partes. Daí então, após essa explicação do que são os Vedas, eu vou entrar na explicação, na filosofia que os Vedas apresentam para equacionar a questão da existência. Então a primeira etapa vai ser entender o que são os Vedas, e depois nós vamos entender o conteúdo essencial e o objetivo final desse conteúdo filosófico estrutural dos textos védicos, ok? Muito bem, pessoal. Olha só. Aqui eu tenho junto comigo, diante de mim, uma página, que é a página da Wikipedia, está aberta na palavra Vedas, ok? E eu vou começar a partir do início, que é explicando o que são os Vedas. Só que eu abri a Wikipedia, por quê? A Wikipedia é uma enciclopédia aberta, uma enciclopédia livre. Então você pode montar aí o texto que você mais ou menos entende e contribuir para a humanidade com informações que são relevantes. É claro que existe uma regulamentação básica que regulariza a Wikipedia, evidentemente, mas não é uma regulamentação muito rigorosa. Portanto, as informações que são encontradas aí, elas servem como recurso de pesquisa, mas elas não podem ser categorizadas como de nível relevante muito seguro. Então você tem que, nesse sentido, você deverá fazer pesquisas paralelas para confirmar o texto que está sendo disponibilizado aí. Sendo assim, o que eu resolvi fazer? Eu vou fazer uma recontextualização do que está sendo apresentado na Wikipedia sobre o que são os Vedas, do ponto de vista de uma pessoa que está comprometida literalmente com os textos védicos, ok? Que esse é o meu caso. Eu sou um estudante, um pesquisador dos textos védicos, um expoente dos textos védicos, e existe um compromisso formal da minha parte em termos dos estudos com os textos védicos.
Já assim, a importância acadêmica, a relevância acadêmica no estudo dos textos védicos tem a sua funcionalidade, entretanto tem um certo limite, justamente pelo fato de ser um estudo acadêmico, por isso, evidentemente, ele tem aí a sua superficialidade e as suas vulnerabilidades em termos das suas conclusões finais, ok? E por conta disso, eu vou fazer então a recontextualização das coisas que eu acho que são necessárias recontextualizar e que estão apresentadas aqui na Wikipedia. Nós vamos ler juntos, são 3 parágrafos apenas, vai ser uma leitura rápida e através dessa fonte eu vou então fazendo aí uma introdução naquilo que são os Vedas do ponto de vista do meu entendimento e das pesquisas que eu fiz, e claro que isso vai estar relacionado com tudo aquilo que nós falamos anteriormente, ok? Muito bem, pessoal, vamos então começar pela palavra Vedas. Para falar sobre a palavra Vedas, é imprescindível, assim, totalmente necessário que eu fale sobre a etimologia, não é, das línguas. Por quê? Nós temos na língua portuguesa, por exemplo, a palavra verdade. A palavra Vedas significa verdadeiro, a verdade, ok? E a nossa palavra em português, por exemplo, ou mesmo em espanhol, nas línguas latinas de modo geral, não as línguas anglo-saxônicas, elas são um pouco diferentes. Mas as línguas latinas, elas, como os povos da Europa foram colonizados pelos romanos, que receberam, que se alimentaram, beberam da cultura dos gregos, e os gregos beberam da fonte que são os Vedas. Isso tem um vídeo aqui abaixo, chama-se Sânscrito, a língua mãe de todas as línguas. Esse vídeo não foi eu que fiz, tá? Ele é um documentário que está disponibilizado na web, feito por um entrevistador que faz uma série de perguntas para o pesquisador Dan Brown a respeito da origem das línguas na humanidade. E justamente o pesquisador apresenta o sânscrito como a origem de todas as línguas, inclusive as variações faladas no russo, na Islândia, na Europa, essas línguas todas, mesmo no Oriente Médio, elas têm origem no sânscrito. E o pesquisador, ele é um pesquisador sério, ele está fazendo essa exposição. Por isso, o vídeo está disponibilizado aqui nos links abaixo, dentro do bloco. Eu sugiro que você dê uma olhadinha e observe ali o que está sendo dito para que você compreenda melhor o sentido da palavra Vedas, tá? E a nossa palavra em português, verdade, como é uma palavra latina, que vem dos romanos, que recebe influência dos gregos e que recebe influência da Índia, então nós temos aí uma similaridade como consequência, evidentemente, não é? A verdade, se você tirar o R, você já tem Veda, ok? A palavra, por exemplo, veracidade, que é uma palavra italiana, que foi introduzida na língua nosso português, que é uma língua latina, na verdade, né? Os italianos são os romanos primitivos, são os italianos atuais. Veracidade significa verdade. No início, quando, assim, no processo da formação das civilizações, no início da história, os gregos tinham muito contato intelectual com os indianos, através da cidade de Mileto, que era um polo econômico muito importante daquela região. E aquela região comprava e vendia produtos de todas as áreas. E, claro, era um centro de negociação. E, claro, os indianos, os comerciantes indianos também estavam envolvidos aí nesse ambiente. E é um ambiente, culturalmente falando, muito rico. Se recebia conhecimento de várias regiões. Daí que, desse contato da civilização, eu estou mencionando Mileto, porque o pensador Tales de Mileto, que é considerado o pai, o iniciador da filosofia moderna, é dessa cidade, por conta de que ele foi capaz de prever um eclipse lunar, um eclipse solar, sem utilizar para isso os recursos da mitologia grega da época, apenas com cálculos matemáticos. Esses cálculos matemáticos, o Mileto, ele retirou do sistema de astronomia védica, dos livros que eles comercializavam, que eles conseguiam através desse intercâmbio cultural com a Índia.
e ele simplesmente aplicou o princípio e com isso ele pôde prever precisamente um eclipse e automaticamente ele pôde dissociar aí a mitologia da análise astronômica que ele fez. Isso é um detalhe, isso não é uma informação oficial, é só um comentário que eu estou fazendo dentro do contexto que eu estou apresentando aqui. Mas a questão é que, nessa época, o comércio, o contato com os povos da Índia, o Ocidente acabou recebendo aí um hábito de mencionar que era um hábito dos indianos. Os indianos, nessa época, inclusive, às vezes, em algumas ocasiões, inclusive hoje, se utiliza muito esse recurso, quando se queria dizer que uma coisa era verdadeira, se falava, isso é védico. Né? Ah, isso é védico. No sentido de que, uma vez que é védico, é verdadeiro. Não é? A palavra Vedas significa verdadeiro. No contato com os gregos, que se transforma, o hábito de falar é védico, verdadeiro, se transformou em Vedo, e com os romanos se transformou em Vero. E aí nós temos a palavra Vero, que significa verdade, e aí veracidade, e aí verdade. A origem são os Vedas, e a origem da palavra é o sânscrito, que significa Vedas. Tá? Vedas significa verdade. Ok, bom, conhecimento verdadeiro, conhecimento perfeito. Tá? Se você analisar, Vedas, ao contrário, se transforma em Devas. Ok? Se você mudar a posição das palavras, nós vamos ter aí Devas. Devas são vamos dizer assim, os pedagogos. Eles são os responsáveis pela propagação dos Vedas. Ok? Onde quer que haja uma comunidade de seres que possuem cérebro e que são capazes de fazer considerações abstratas, conjecturações sobre a realidade, os Vedas são disponibilizados para essa comunidade. Nesse caso, a comunidade humana recebeu então essa informação, esse compêndio de conhecimento chamado Vedas, através dos Devas, ok? Eu não vou entrar nos detalhes de como foi isso agora, eu vou fazer isso no próximo vídeo. Bom, por isso nós temos o compêndio de conhecimento védico. O conhecimento védico, ele é assim, um manual de instrução, tá? Quando você vai comprar um produto, qualquer produto, um equipamento, um telefone, um aparelho celular, um computador, você tem ali o manual de instrução, vem junto, explicando todas as considerações técnicas de como utilizar aquele equipamento e como utilizar da melhor maneira possível para alcançar o objetivo pelo qual aquele equipamento está disponível, ok? É verdade que a maioria de nós não entende nada do manual de instrução, ok? É como ler bula de remédio. Mas existem especialistas técnicos que entendem completamente aquilo ali. Só é preciso de ter um técnico à disposição. E ele pode ler completamente o que significa o manual, né? Ou o médico para ler a bula. Né? Bom, agora, quando nós temos um planeta, que é um equipamento, nós temos uma comunidade toda, um corpo, que é um outro equipamento. Você tem um equipamento dentro de um equipamento maior. E depois você tem um equipamento dentro de um equipamento ainda maior ainda, que é, você tem um corpo dentro de um equipamento. O corpo é um equipamento. Daí você tem o planeta Terra, que é um outro equipamento. E aí você tem o sistema solar. E aí com isso também nós estamos inseridos dentro de uma galáxia que está inserida dentro. Então nós somos pequenos compartimentos ou pequenos equipamentos dentro de uma máquina muito maior. E claro que cada peça tem uma funcionalidade dentro de um equipamento, ok? Para que nós possamos compreender a funcionalidade de uma peça, é preciso que haja um manual de instrução. Bom, se nós partimos do princípio de que o universo, mesmo que nós estejamos lidando com uma realidade virtual, que seria a construção do universo, ainda assim estamos lidando com equipamento. Mesmo que seja virtual, trata-se de um equipamento. E qualquer ser que tenha criado esse equipamento, ou que qualquer que seja a funcionalidade do equipamento, um manual deverá estar disponível para facilitar os usuários desse equipamento a ter acesso à finalidade do equipamento. Okay? Isso chama-se o manual de instrução. Dos manuais de instruções, e aí a gente vai ter uma variação dos manuais de instrução, ok? Nós vamos ter um manual de instrução
que é geral para o público leigo de um modo geral. Nós vamos ter um manual de instrução específico para especialistas, e nós vamos ter inclusive manuais de instruções destinados àqueles que são expert naquele equipamento, ok? Normalmente nós recebemos, de um modo geral, o equipamento básico geral, que vem com o equipamento. Agora, se nós queremos fazer mais pesquisas, nós temos que estudar mais profundamente o equipamento. E aí nos tornarmos especialistas, digamos, se eu compro um computador, eu tenho ali um manual básico. Mas se eu quero realmente dominar a máquina, aí eu preciso fazer um curso específico. E se eu quero me tornar um expert no assunto, então eu preciso dar sequência na minha pesquisa, tá? O que eu quero dizer com isso é que eu estou fazendo uma metáfora em relação à quantidade de manuais de instruções que estão disponíveis na humanidade. Eu vou citar alguns deles aí. A Bíblia é um deles, o Corão é um deles, o Torá é um deles, o livro tibetano dos mortos, o livro de Urântia. Aí nós temos, enfim, uma infinidade, ok, de textos que são chamados sagrados, e esses textos eles têm um único objetivo: funcionar como um manual de instrução para explicar a finalidade da existência, tá? E esse seria aí a disponibilidade que nós temos. E cada equipamento ele vai dar um nível de informação técnica e de conhecimento com o qual você, o usuário do equipamento, vai interagir com a máquina e vai procurar fazer a melhor utilização do equipamento que está à sua disposição, que seja o corpo, o planeta e a experiência com o universo, ok? Então esses livros eles funcionam como sendo manuais de instruções. Muito bem, os Vedas, então, eles figuram aí dentro desse contexto como sendo, podemos mencionar a princípio, não é? Nós vamos evidentemente dar uma explicação mais pormenorizada desse assunto, mas a princípio nós já podemos mencionar que os Vedas eles são o mais bem elaborado, o mais completo equipamento, mais bem elaborado manual de instrução disponível para a comunidade humana a respeito do equipamento que nós estamos usando. Ou seja, o corpo, o planeta, o sistema solar e o universo, ok? Então, nesse sentido, os Vedas eles são a explicação para tudo isso, ok? Da forma mais bem elaborada e mais completa. Inclusive, uma curiosidade que tem muito a ver com o que eu estou falando agora é que eu vou ler já aqui na enciclopédia, no Wikipedia, o que significa. Nós temos aqui uma menção do sânscrito. O sânscrito é a linguagem original onde os Vedas são programados, ou seja, os Vedas são descritos através da língua chamada sânscrita. A palavra sânscrita, sams significa junto e kritam significa bem feito. Então, samskritam significa que foi muito bem feito, muito bem compactado, tá muito bem elaborado. Sanskritam significa muito bem feito, ok? A palavra, a linguagem sânscrita, o sânscrito, que é a língua mais antiga da humanidade, lá no link, novamente, o sânscrito, a língua mãe da humanidade, você vai entender bem o que eu estou falando agora. Essa linguagem, o sânscrito, foi escolhido pela NASA para ser a linguagem para as próximas gerações de supercomputadores baseados na física quântica. Não sei se você sabia disso, mas daqui a 10 anos, possivelmente o seu smartphone, a sua câmera digital, o seu computador vai estar todo funcionando com uma linguagem básica no sânscrito. Toda a linguagem de computação atualmente é feito em inglês e outras línguas, uma mistura de outras línguas. Mas daqui para frente, todos os computadores, as próximas gerações de computadores super fast ou super rápidos, os computadores quânticos, serão fundamentados no sânscrito, ok? E o primeiro supercomputador quântico que foi criado pela NASA, todo ele já está na linguagem que é o sânscrito. E os cientistas, eles escolheram o sânscrito. Por que o sânscrito, né? Apesar de que o inglês é a língua mais falada, etc. Porque cientistas, pessoas tão inteligentes, pessoas tão bem informadas, escolheriam uma língua primitiva, uma língua, vamos dizer assim, uma língua do passado,
Por que não o mesopotâmio? Por que não o egípcio, que é mais charmoso, né? Imagina, egípcio, mesopotâmio, babilônio, né? Mais famoso ainda, mais charmoso ainda. Por que não uma língua assim, ou o esperanto, ou sei lá qualquer... Por que os cientistas escolheram o sânscrito? Ok? É muito simples. É porque o sânscrito, ele é um tipo de linguagem codificada, criptografada, de tal maneira que ele está completamente adaptado ao tipo de conhecimento científico que nós temos nos dias atuais, ou seja, o conhecimento da física quântica, que correlaciona a possibilidade de multiversos, uma quantidade limitada de universos, todos eles explicados nos Vedas, e com isso a ideia é que esses computadores consigam decodificar informações que estão assim disponíveis no universo de uma maneira mais rápida. E o sânscrito é a língua, assim, a combinação de códigos mais perfeita para fazer esse tipo de interação com computadores baseados em física quântica. Ok? O sânscrito é a língua mais antiga da humanidade, a mais completa, a que sobreviveu e a que contém os recursos mais bem refinados em harmonia com todo o tipo de conhecimento científico a respeito de física e matemática que nós temos nos dias atuais. Isso é só para você ter uma ideia do que significam os Vedas, ok? Os Vedas, eles foram explicados em sânscrito. E o sânscrito é a língua escolhida pela NASA atualmente para ser a língua oficial dos computadores superfast, dos computadores quânticos. E com isso nós já temos aí uma ideia, né, do que significam esses textos, ok? Muito bem, pessoal. Agora eu vou fazer uma leitura rápida aqui do que está sendo dito na Wikipedia, ok? A respeito dos Vedas. Vedas. Denominam-se Vedas as 4 obras compostas em um idioma chamado sânscrito, a língua que eu te falei, que está o link aqui abaixo, sânscrito védico, de onde se originou posteriormente o sânscrito clássico, né, que nós conhecemos. Inicialmente, os Vedas eram transmitidos apenas de forma oral, ok? Isso é correto. No início, os Vedas eles eram registrados todos na memória. Todos eram guardados, memorizados. Os mantras eram memorizados e eram transmitidos. Como os Vedas, eles são divididos em 4 seções, tá? Tem aí o Rig Veda, o Yajurveda, o Samaveda e o Atharva Veda. Cada compêndio védico lida com uma quantidade de conhecimento relativo à experiência humana. Por exemplo, um Veda lida com os assuntos relacionados com construção, matemática, arquitetura, lida com astronomia, ok? Outro Veda, por exemplo, como o Ayurveda, lida com os assuntos relacionados com a medicina, a saúde, a educação física, a psicologia, ok? O outro Veda vai lidar com os assuntos metafísicos que tratam da explicação existencial para os motivos pelos quais a existência está disponível, as explicações disponíveis sobre a possibilidade da existência de Deus são os assuntos metafísicos disponíveis dentro do compêndio védico. E finalmente temos aí uma área dos Vedas que lida com os assuntos pragmáticos da estruturação da sociedade, como organizar a sociedade, como obter uma relação de organização social que seja saudável para todos os membros e, claro, em harmonia com o ecossistema, todo esse processo de como organizar politicamente a sociedade, ok? Aí nós temos uma variação das diferentes áreas das necessidades humanas codificada dentro dos textos védicos que orientam o ser humano a como se organizar social, psicológica e espiritualmente de tal maneira que haja um progresso evolutivo, ok? E gradualmente eu vou falando sobre isso daí. Agora, no início, os Vedas eles eram passados de geração para geração através de um sistema chamado Parampara, em que o mestre transmite aos discípulos o conhecimento dos Vedas. Só que há mais ou menos, vamos colocar aí, há uns 5 ou 6 mil anos, nós entramos num período dentro do ciclo do universo, do sistema solar,
assim como existem as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, existem os 4 ciclos de eras para contabilizar a era da galáxia, vamos dizer, ok? Do nosso ecossistema, que seria a Via Láctea. Nesse caso, nós temos aí a entrada há 5, 6 mil anos atrás de uma era chamada a Era de Kali, que é o equivalente do inverno na metáfora, tá? E na Era de Kali, que entrou há 5 ou 6 mil anos atrás aproximadamente, a tendência geral da população não será de interesse dos assuntos mais essenciais do ponto de vista metafísico. A comunidade humana vai estar interessada no desenvolvimento econômico e da exploração dos recursos materiais. Com isso, a capacidade de memorização e a dedicação aos assuntos metafísicos ficariam, de certa forma, comprometidas. Por isso, surgiu a necessidade de registrar os Vedas em termos de uma documentação tridimensional, de forma que as futuras gerações pudessem ter acesso a esses arquivos, e assim os arquivos poderiam ser preservados e serem administrados pelas futuras gerações, mesmo dentro do caos em que nós viveríamos por um longo período de tempo, buscando aí o desenvolvimento econômico, a distribuição das áreas geográficas no planeta e, enfim, tudo isso que nós estamos vivendo, tá? Por isso, dessa forma, aliás, houve a necessidade de um registro oficial desses conhecimentos. E esse registro oficial desses conhecimentos, quando foi colocado, não no papel, mas nas folhas, nas palmas, no bambu, como era nas paredes dos templos, ou nas pedras, como era de se prever para os recursos da época, apareceu uma personalidade chamado Vyasadeva, Sri Vyasadeva. Ele é considerado dentro dos Vedas, ele é considerado como um avatar, uma encarnação de Vishnu, ou seja, uma manifestação de Deus, ou seja, uma interferência de um semideus, ou de uma forma divina. E esse avatar, chamado Vyasadeva, que é uma expansão de Deus, uma manifestação da divindade, ele então se tornou o responsável principal por codificar, não por criar os Vedas, tá? Os Vedas já existiam antes de Vyasadeva. Mas ele fez o serviço de ser o codificador dos Vedas. E com a ajuda de assessores, ele então escreveu todos os Vedas e registrou em papel, vamos colocar assim, os conhecimentos védicos e os subdividiu por categorias, dando essas classificações que eu mencionei aqui: Rig Veda, Ayurveda, Samaveda e Atharva Veda. Tá? É mais ou menos isso que aconteceu. Então, esse Vyasadeva, que é uma manifestação das divindades védicas ou da expansão védica, uma manifestação, uma encarnação dos Vedas, digamos assim, ele então registrou o conhecimento védico que ficou conhecido até hoje pela humanidade e do qual nós temos acesso. Então, como seres humanos, nós devemos muito a essa personalidade, a esse sábio, Srila Vyasadeva. E a ele nós reverenciamos. Inclusive, uma vez por ano, tem um evento chamado Guru Purnima. E nesse evento nós nos reunimos para agradecer e para relembrar, para honrar a memória de Vyasadeva, que é o guru original dos Vedas. Okay? Apesar de que houveram outros que escreveram assim, compêndios que seriam corolários, não é? Satélites aos Vedas, como por exemplo Parashara Muni, que é o pai de Vyasadeva e que compilou os textos relacionados com a astrologia, que é a área em que eu sou especialista em termos dos Vedas, ok? Muito bem, pessoal, então eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque ele já está mais ou menos com um tempo longo, e eu vou abrir um outro vídeo para então finalizar com o texto que nós temos aqui, para finalizar o texto da Wikipedia, ok? Muito obrigado pela atenção, vamos partir então para o próximo vídeo.